Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudar e conhecer de maneira mais aprofundada a fé católica. Sempre partindo da premissa de que nós só podemos amar aquilo que conhecemos. Um dos temas mais polêmicos da história da fé cristã e um dos menos compreendidos é, sem dúvida alguma, o tema Inquisição. Em primeiro lugar, é preciso estabelecer uma precisão de termos. Seria mais correto falarmos de inquisições no plural, haja vista que depois do século XV havia na Europa 3 inquisições em funcionamento. A Inquisição Portuguesa, a Inquisição Espanhola e o Tribunal do Santo Ofício Romano. Esses 3 tribunais originam-se, contudo, de um tribunal eclesiástico instituído pelo Papado no século XIII. Esse é o primeiro aspecto a ser considerado. A palavra Inquisição vem do verbo inquirir, que significa investigar, interrogar, fazer inquérito, sindicância, devassa. A finalidade da Inquisição era saber quem negava as verdades da fé e ensinava heresias. A Inquisição, de certo modo, já havia começado em 1184, durante o governo de Frederico Barba Roxa e o pontificado do Papa Lúcio III. Juntos, eles decidiram combater os albigenses. Essa repressão contra os hereges agravou-se em 1209, quando o conde Raimundo VI de Tolosa enviou um cavaleiro seu para assassinar Pedro de Castelnau, que era legado do Papa. Aí começou uma guerra armada que durou 20 anos, de 1209 a 1229. Em 1231, o Papa Gregório IX regulamentou oficialmente a Inquisição. Tal repressão começou em Languedoc, na França, contra os albigenses. Depois passou para outros países da Europa, especialmente Itália e Espanha. Entre os espanhóis, a Inquisição tornou-se ainda mais rigorosa. Aí ficou na história o nome do famoso inquisidor Torquemada. O herege era levado ao tribunal e advertido sobre seu erro. Se renunciasse à heresia, estava salvo da morte. O pior acontecia quando a pessoa renunciava ao erro falsamente e depois voltava a praticá-lo. O Papa quis que os inquisidores fossem religiosos, geralmente bispos e padres, porque no tribunal civil entrariam interesses políticos e muitos inocentes poderiam ser condenados. De fato, nos últimos tempos, o Estado estava atribuindo a si o direito de julgar os hereges. As penas eram diversas. As marcas nas vestes, geralmente com 2 cruzes, uma peregrinação, o confisco de bens, a prisão temporária, a prisão perpétua ou mesmo a morte pela fogueira. 2 fatores contribuíram para a existência da Inquisição: o espírito guerreiro da época e o zelo para preservar as verdades da fé, pois a fé naquela época era como um patrimônio comum. Negá-la seria pôr em risco a segurança social. O que pensar da Inquisição hoje, né? Hoje a nossa sociedade é pluralista. Cada um pensa o que quer e diz o que pensa. Por isso, acaba vendo a Inquisição como um escândalo. Mas na Idade Média não era assim. A sociedade como um todo era cristã. A fé devia ser defendida a qualquer preço. A heresia representava um câncer no corpo social, um furo no barco onde viajava toda a comunidade. Ela deveria ser eliminada pela raiz. E o meio mais eficaz era a pena de morte. Claro que nós não podemos julgar acontecimentos de um passado remoto com critérios modernos. Isso seria anacronismo. Para entendermos a Inquisição, nós precisamos levar em conta os costumes e a mentalidade daquele tempo. Para os medievais, a espada e o sangue faziam parte da vida diária. A fogueira, por exemplo, já existia para os crimes contra a fé e os crimes comuns bem antes da Inquisição, que só foi legalizada em 1231. Já em 1022, por exemplo, o rei Roberto da França condenou à fogueira 13 chefes de seita. Em 1052, o duque Guilherme da Aquitânia faz o mesmo em Tolosa. O Estado queimava os hereges porque representavam um perigo, não só para a fé, mas também para a nação. Pois especialmente os cátaros e os albigenses eram contra o casamento e outros valores da sociedade. Às vezes o povo mesmo jogava o herege na fogueira por conta própria, sem julgamento.
É o que aconteceu, por exemplo, em Cambrai, em 1077. A multidão fechou um herege numa cabana e ateou fogo. Como se vê, nós não podemos pensar que a igreja seja a única responsável pela Inquisição. Antes, quem levava os hereges à fogueira era o poder civil. Os peritos em teologia julgavam se havia crimes contra a fé, mas a sentença e a execução ficavam sempre por conta do Estado. César Cantu, um grande historiador, escreveu certa vez, abre aspas, o culpado pelo fato de ser reconhecido herege não pertencia mais à igreja. A partir daí, ele se transformava em criminoso do Estado. E o Estado não executava uma sentença da Inquisição, mas aplicava a pena estabelecida pela sociedade civil. Essa citação está no livro História dos Heréticos da Itália, na página 193. Vamos conhecer, vamos estudar mais a fé católica. Tudo por Jesus, nada sem Maria.